ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. Agora, no ES News Especial. No período de chuvas, uma seca, a maior dos últimos 40 anos. Em Santa Leopoldina, o rio está quase 2 metros abaixo do normal. Em alguns trechos, formaram-se ilhas de areia. Santa Maria de Jetibá, cidade que se orgulha em fornecer chuchu para São Paulo, sofre com a falta d'água. Os legumes estão amarelados ou não crescem o suficiente e perdem o valor comercial. Esse agricultor reclama dos prejuízos. A base de R$30 mil por semanalmente. Essa roda de gente sem fazer nada em plena luz do dia tem uma explicação. O desânimo tomou conta dos agricultores. Essa estiagem que está aí, tem mais de 45 dias que sem chuva. O rio está tudo seco, os poços tudo vazio. Então, o pessoal fica parado, fazer o quê? Esperar a chuva, né? Com a escassez de água até para o consumo humano, usar irrigação na lavoura está proibido, mas nem todo mundo respeita. Aqui onde eu estou passava um rio, que se estivesse no seu volume normal, eu estaria completamente embaixo d'água. A formação desses torrões mostra muito bem o quanto a seca vem castigando essa região. O que restou do rio é um pequeno curso d'água de aproximadamente 1 metro de largura por 1 palmo de profundidade. O Santa Maria abastece parte da região metropolitana da Grande Vitória, com quase 2 milhões de habitantes. Nesse trecho, está 4 metros abaixo do normal. Um verdadeiro castigo para o campo e para a cidade. A Assembleia Legislativa empossa deputados. A Casa do Povo ficou cheia. Parentes, amigos, correligionários, assessores e eleitores. Muita gente compareceu à cerimônia de posse dos deputados estaduais. O governador Paulo Artung esteve presente e, além de ressaltar a necessidade da harmonia entre os poderes, fez um apelo por projetos sustentáveis visando setores como hídrico e energético. A impressão que fica é que nós começamos a observar algumas das consequências dessa ação irracional, da visão de que nós teríamos água em abundância para fazer o que bem entendêssemos, por exemplo, da visão de que não precisava preservar uma nascente, não precisava recuperar uma nascente, da visão que podia fazer uma rodovia vicinal ao lado de um rio e quando vem a chuva carrega a terra para dentro do rio, provocando assoreamento. Entre os deputados, estreantes e experientes, todos eram pura alegria. De muita alegria, muita emoção, a gente se assumindo o 3º mandato da Assembleia. O presidente Teodorico Ferraço vivia a expectativa de mais um mandato comandando o Legislativo. Apesar de ainda não ser reeleito, falava como quem já soubesse o resultado do dia seguinte. Tinha até palpite sobre o placar. Vão ser 30, mas na hora alguém pode se abster, pode não querer votar. É um dever democrático que nós respeitamos. Então eu diria a você que eu tenho mais de 20 votos. Ele já sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Na sessão da segunda-feira, apenas um deputado se absteve. Os demais confirmaram ferração na presidência da Assembleia. Ninguém apostaria contra ele, que foi candidato único. Prefeitos e governo trabalham para buscar soluções na área da saúde. Mais de 30 chefes de executivos municipais compareceram à Secretaria de Saúde, foram pedir apoio, mais recursos para atendimento à população. Entre as prioridades, SAMU 192 em todo o estado e centros regionais de especialidades. O SAMU já está pactuado entre os municípios do Sul com a Secretaria de Estado de Saúde. Nós queremos aqui analisar e avaliar
a condução que o novo governo fará sobre a implantação do SAMU 192 na nossa região sul do Espírito Santo. Meu primeiro trabalho, ao chegar à secretaria, é fazer um diagnóstico para que a gente possa, a partir daí, né, ter um plano de trabalho que atenda às necessidades da população capixaba. Fundamentalmente, a reunião foi para isso, não foi para tomar nenhuma decisão, né? Eu convidei para ouvir o que eles têm a dizer, o que eles têm a propor. A entrevista especial dessa semana é com o secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, ex-prefeito de Colatina e ex-presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, a Munis, Guerino Balestrace. Guerino, tudo bem? Tudo bem, Giovanni, parabéns, você sempre inovando aí na comunicação, aqui na Rede TV, muito bem acompanhado, parabéns pelo empreendedorismo aí da Rede TV. Muito obrigado pela presença, nos honra muito recebê-lo aqui. E nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho de Guerino, quer dizer, quem é ele, o que ele tem feito, a exemplo das outras entrevistas. Eu gosto de perguntar o que você está lendo, pelo menos para quem tem costume de ler. Eu sei que Guerino, você está lendo 2 livros agora, né? 2. São o quê? Um de edição nacional, é o terceiro da vida de Getúlio, do Lira Neto, que eu aconselho, porque é uma história do Brasil, né? Cinematográfica, né? Muito bom o livro. Getúlio, do Lira Neto. Tem muitas edições do Getúlio, mas esse ficou maravilhoso. E eu estou lendo um livro de um escritor colatinense chamado Filogônio, que ele é pintor e escritor, chamado Fofocas da Hélade Perdida. Essa é uma história sobre os deuses gregos, e ele romanceia isso. Ficou maravilhoso para você entender como que funcionava o pensamento tanto dos deuses, como também de alguns pensadores. Ele cita aí Aristóteles, ele cita tantos outros, e isso cria uma relação com a construção do município. Muito interessante, depois eu vou te dar uma edição dele. Pô, bacana. Aliás, eu tenho uma edição lá. Quantas vezes você leu Pois é pra quê? Que é o livro a respeito da trajetória de Guerino lá na prefeitura. Como é que ele chegou a prefeito e um pouquinho depois também? Pois é, para quê? Até ser publicado eu li umas 5 vezes, depois mais umas 5. Mas tem muitas coisas que não foram publicadas, mas muito legal o livro também. O Adilson Vilaça é um exímio escritor, habilidoso demais. Eu diria que é o melhor escritor capixaba, um dos melhores. Com certeza. E o Adilson, que acompanhou aquela campanha, ele era coordenador da campanha política na época do então prefeito de Lubinda. Então ele, depois de 8 anos, ele resolveu romancear aquela história, que foi um marco, né, na eleição do Estado naquele momento, que ninguém se acreditava que eu poderia ganhar a eleição, e teve um fato de mídia muito forte, que foi a questão do debate. Então ele resolveu romancear isso. Ficou muito bom. Pois é, para quê? O hábito da leitura, ele te enriquece até que ponto? Eu, desde jovem, sempre li muito, né? Eu tive uma professora de literatura maravilhosa, a professora Diná Henriques Rosário, eu até substituí ela. Então, sempre gostei da poesia, sempre gostei da literatura, e, assim, me dá muito prazer. Eu não leio para saber mais que os outros, eu leio para alimentar a sua alma, digamos. Isso me faz bem, me sinto bem com isso. É lógico que a leitura também te enriquece em conhecimentos, mas eu não fico com a cabeça focada na memória, em memorizar. A minha leitura é igual assistir um filme, para sentir a qualidade das letras, das palavras. Eu sou fã de muitos escritores, e o Machado de Assis é contagiante para mim. Com certeza. Quantas horas por dia você lê? Então, normalmente, a média de 1 a 2 horas. Em férias, sim. Em férias a gente lê 5 horas mais. Bacana. Você, antes da política, você é engenheiro, né? E professor, né? Sim. Eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Comecei a lecionar aos 15 anos, em escolas mesmo. Lecionava matemática e física, e lecionei 25 anos. Foi quando, né, eu fui para a política, e também, nesse período que lecionei, fiz engenharia, fiz pós em administração, mas
assim, sempre tive um pé no planejamento urbano. E por estar discutindo o conceito urbano, eu acabei entrando numa eleição e virei prefeito. Mas, assim, a minha visão sempre foi muito de melhorar a vida das pessoas, como você pode incluir as pessoas, como você incluir não só na distribuição de riqueza, mas incluir na participação principalmente. E nesse debate que eu incluía não só o morador, o cidadão, o líder comunitário, mas o empreendedor, que eu sempre tive um foco muito com o empreendedorismo, também eu conseguia incluir e juntar essa comunidade que se junta pouco. Esse ecossistema do empreendedorismo normalmente é um pouco isolado na discussão dos debates. E eu consegui fazer isso em Colatina, e aí isso me deu uma característica de disputar uma eleição, mas não era meu foco era juntar mesmo para melhorar a vida na nossa cidade. E o que de fato te levou a entrar para a política naquela época? O momento do Estado, né? O Estado vivia uma crise muito profunda de valores e de gestão. A década de 90 foi uma década muito ruim para o Espírito Santo e para a maioria dos municípios. E não é que os gestores eram ruins, mas ninguém estava se dando bem. Então tinha que ter um pensamento mais alternativo. E eu tentei plantar esse pensamento para incluir mais as pessoas na política, envolver as políticas. E eu fiz, na época, uma pesquisa de quem poderia ser político do nosso grupo lá. Elenquei o número de 25 e todo mundo vinha, não é eu não, tem que ser você. E acabou sendo eu o candidato. Aquela flecha que eu lancei voltou para mim mesmo e eu acabei sendo o candidato. Mas o meu envolvimento era mais na construção de um mundo melhor mesmo. E isso aconteceu, que depois de eleito nós podemos fazer belas transformações. Construção de um mundo melhor é algo que você repete muito, é uma perseguição, é uma busca incessante sua? No seu âmago você se cobra isso? O mundo ele trabalha por uma desigualdade social muito grande, né? Se você olhar a encíclica do Bento XVI, ele fala que materialmente o mundo está evoluindo muito, mas em valores está muito pequeno o crescimento. Os valores da nossa sociedade não estão bem construídos. Então a gente trabalha para isso. Então a gente procura dar exemplos, né? Nem sempre são bem aceitos e nem sempre é o que a gente faz e fala é o que vale. Mas a gente procura evoluir essa sociedade nossa, que precisa. Então o mundo precisa avançar em valores humanos. Então eu coloco sempre a minha área de ciências, de exatas, de conhecimento, para que a gente procure melhorar esse mundo. Você acha possível, possível é lógico que mas a área de ciência e tecnologia, que é a sua área de atuação agora no governo, atuar na inserção das pessoas na sociedade e na inserção das pessoas na discussão dos problemas das cidades, do Estado? E muito. Se você pensar, já tem alguns projetos que já surgiram, inclusive, dessa postura. Por exemplo, um projeto é o Inoves, que o Estado pratica, que veio lá da Amunis, junto com o secretário, então, do Paulo Artung, na época, o Ricardo Oliveira, de administração, que é um programa de inovação na gestão pública, que serve para os municípios, serve para o Estado, serve para os órgãos estaduais e serve para a população, para as ONG, para as entidades, como você melhorar, inovar na gestão pública. E inovar, assim, com coisas simples, pequenas, e fazer uma transformação no meio em que você vive. Então, esse é um belo exemplo. Assim como você pode levar a tecnologia para os bairros carentes ou de maior violência, principalmente onde tem o que a gente chama de nem trabalha, nem estuda, que é essa geração aí que está dos 15 aos 24, que normalmente estão fora da escola e também estão fora do mercado de trabalho. Nós podemos lá e botar, por exemplo, um treinamento, uma capacitação em robótica para fazer, mesmo que seja com Lego e tal, você pode ir evoluindo e incluindo na sociedade, sabe? Então, se eles tiverem uma ocupação com jogos que eu disse, jogos ligados à tecnologia, né? Que essa garotada gosta, então a gente pode evoluir para isso.
Muito bem. A Secretaria de Ciência e Tecnologia é o link do governo Artung com o futuro? Eu queria que você respondesse daqui a pouco isso, porque a gente vai chamar um rápido intervalo. Estamos conversando com Guerino Balestrace, secretário de Ciência e Tecnologia. Muito bem, voltamos. Eu estou entrevistando o Guerino Balestrace, secretário de Ciência e Tecnologia. Perguntei para ele no bloco anterior se essa secretaria que vai promover o link, digamos assim, do governo Artung com o futuro. Mas antes, dá para a gente falar de uma outra coisa. Você, em 2010, só puxando um pouquinho mais para o folclore, ia ser candidato ao Senado e ia promover uma caminhada de 43 dias em todo o estado, né? Saindo de Mimoso até Pedro Canário. Como é que é isso, hein? Nós fizemos um planejamento. Na época eu estava no PV, o número do PV era 43, e nós fizemos um planejamento de caminhar justamente de uma ponta a outra, mostrando a realidade com foco mais nas questões ambientais, na desigualdade social e na inovação, sabe? Então, o ambiente era para isso, como a campanha para o Senado é uma campanha que tem visibilidade na mídia, tem debate, nada impediria de você se deslocar para ir para um debate, para voltar. Quer dizer, isso não daria para uma campanha para parlamentar e nem para governador, mas para o Senado caberia. Mas, infelizmente, na época, o partido resolveu não ir por esse projeto, resolveu se aliar e eu fiquei sem legenda para disputar o Senado. Mas ia ser uma campanha muito interessante, inovadora, assim, na maneira de pensar. Sem contar que ia gastar um bocado de sapato, tênis, chinelo, coisas assim. Não ia ser muito, 10 quilômetros por dia, chegava nas comunidades, dava um planejamento muito legal. 10 quilômetros equivale a uma caminhada de, no máximo, 2 horas por dia, um ritmo tranquilo, né? Mas só que teria muita filmagem, né? E aí sim, nós íamos fazer uma campanha muito digital, muito focada na internet. Em 2010 já, nós estaríamos avançando bem. Quer dizer, e em cada comunidade, cada distrito, cada local que chegasse, ia promover um diálogo com aquele pessoal, tudo aquilo coberto também, né? Um diálogo e pegar também pessoas que fazem a diferença num ambiente de maior dificuldade. Esses são os melhores exemplos que a gente pode dar. Às vezes a gente vê as pessoas reclamando muito e tem pessoas que fazem transformações belíssimas em comunidades carentes, de muita dificuldade, às vezes de seca, às vezes de muita chuva, em comunidades pobres. Você vai num lugar chamado Cotaxé, por exemplo, que já foi no passado interessante. Hoje não tem nada, é um dos lugares mais pobres do estado. Quer dizer, mas você vai lá, você identifica alguns líderes que conseguem fazer uma transformação, tratar bem as pessoas, sabe? Isso a gente iria mostrar com destaque. A Secretaria de Ciência e Tecnologia, quando se fala esse nome, tem gente que se assusta, acha que é algo que não é tão humano assim, mas é uma forma de aproximar as pessoas, né? Nós queremos dar um enfoque na Secretaria sobre uma visão, assim, sobre 4 pontos, né? Vamos fazer um planejamento agora. O primeiro ponto é realmente a inovação com base em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, quer dizer, a tecnológica mesmo, que é pesquisa profunda, pesquisa sobre a questão da seca, pesquisa como que podemos conviver, quais são os países que melhoraram. Vamos citar um exemplo disso, já que esse tema é bastante forte. Pesquisas ligadas à área da indústria, como você melhorar o pellets, pesquisas na área de equipamentos ligados ao petróleo. Então isso é ciência e tecnologia, isso é pesquisa, desenvolvimento profundo, com base tecnológica. Mas também nós queremos trabalhar assim, profundamente na área da inovação da gestão pública, que já tem uma experiência interessante no Estado, e nós podemos criar células em todos os municípios para detectar quem está fazendo inovações, seja no campo tecnológico, mas no campo social ou no campo da invenção. Então esse é um ponto que também na gestão pública nós queremos entrar bastante, alinhado com as outras secretarias. Outra área importante
é uma inovação no campo social. Esse é fundamental, não só na construção de valores para a inovação empreendedora, assim, para sair do lugar, para se motivar, que o Sebrae faz um pouco, mas não faz com o aspecto da inovação. Mas a gente pode levar, por exemplo, para comunidades carentes, eu já disse aqui, assim, alguns trabalhos ligados à alta tecnologia, como a robótica e tantas outras trabalhos que a gente pode fazer ali. E também a gente pode trabalhar, um quarto item na ciência e tecnologia, a descoberta dos professores pardais, da inventividade, da criatividade, dos inventores. Eu acho que a gente tem que dar um caminhar para que isso se sobressaia também, que é uma área que normalmente é difícil você chegar porque eles não entram nos editais, igual o da universidade, quer dizer. Então, nós temos que trabalhar para isso. Não é só pesquisa, publicação, não é só patente, não é só produto, quer dizer, nós temos que melhorar esse ecossistema da inovação. Esse é o meu papel. A secretaria, ela não tem que produzir nada, ela tem que criar esse ambiente, quer dizer, ela tem que massagear o ego e diminuir também o ego de alguns atores para que todos se juntem, para a gente melhorar o nosso Estado. O nosso Estado, assim, ele é um Estado que a base dele é ser um Estado inovador, dinâmico e sustentável. É a base, inovador, dinâmico e sustentável. Então, a inovação, se você pega o planejamento 2030 do Estado, de 10 palavras que usa, 5 fala sobre inovação. Tá? Quando a gente pensa nos propulsores do desenvolvimento aqui do Espírito Santo, um dos primeiros itens é os grandes projetos, e principalmente petróleo e gás e tal, mas o segundo é ciência e tecnologia. Então, nós precisamos avançar para isso. E o papel nosso é motivar as pessoas empreendedoras para que entrem nessa linha. Foi assim que fez Santa Catarina, foi um diferencial muito grande. Aqui nós temos um território aqui do Espírito Santo, e mesmo aqui a Grande Vitória, que essas coisas são... O tamanho do Estado é propício a isso, né? Sim, o Espírito Santo tem que se espelhar. Santa Catarina fez o diferencial, além dos parques tecnológicos que tem no estado de Santa Catarina, como tem no Brasil todo, né, muitos parques tecnológicos, e nós precisamos aqui também avançar nisso, mas precisamos avançar na pesquisa aqui, profundamente. Nós precisamos criar o ambiente da indústria, do professor, da pesquisa e do professor, sabe? Fazer essa ligação assim muito mais forte. Você vê que quem está ganhando dinheiro aí é quem trabalha nessa área da criação, da inovação. Esses de fato estão dando um salto e estão gerando riqueza. Como é que você vai desenvolver esse trabalho numa secretaria onde eu soube que vocês estão diminuindo de 300 e tantos colaboradores para cerca de 40? É porque a secretaria ela tem que ter um papel estratégico e não operacional. O que se criou lá foi um ambiente para serviço, para atividade, para ser operacional. Então, por exemplo, colocaram lá o trabalho. O trabalho é cuidar do Cine, é cuidar de quem está desempregado. Esse não é o papel da ciência e tecnologia. A ciência é criar o ambiente para que você gere emprego. Mas controlar o emprego é papel da assistência social ou de uma secretaria do trabalho. E o governador, a 4 mãos, nós decidimos que não tem custo nenhum a criação de uma nova secretaria, uma secretaria do trabalho, para cuidar especificamente da questão do emprego em si. E aí envolve também o processo de capacitação. Nós estamos cuidando lá de 2 escolas e estamos construindo mais 3 ou 4 escolas. Essas escolas podem ser administradas pela SEDU, pela Secretaria de Educação, não pela Ciência e Tecnologia, porque nós temos que ter um foco assim, muito voltado para a inovação e não para a burocracia de cuidar de escola. Mas ela muito mais ágil, né? Exatamente. Nós vamos ter uma secretaria mais ágil, menos burocrática, que pensa na inovação e não pensa no operacional. O operacional tem que ser pensado, assim, muito na questão da assistência social, no trabalho, na educação. Nós temos que trabalhar mais com a criatividade, com o pensamento de juntar os criativos do nosso Estado. Guerino Valestrácio, eu agradeço muito sua presença aqui. Foi uma honra recebê-lo para essa entrevista e propiciar aos nossos telespectadores que recebam mais informações a respeito da sua trajetória e do seu trabalho.
Parabéns para você, para a Rede TV mais uma vez e principalmente pela capacidade empreendedora. É isso que nós temos que fazer. Eu vejo aqui, assim, tanto pelos investimentos que estão sendo feitos e vocês inovando agora com novos produtos, isso é muito importante. Isso melhora o ambiente, melhora o ecossistema da inovação, como a gente chama. Ok, muito obrigado. A gente volta na semana que vem com outra entrevista especial para você. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina.